quero falar sobre a ponte. A famosa ponte sobre o Rio Grande. Porém, é impossível falar de sua importância sem falar ou saber a história da época, para entendê-la. 9 de julho de 1932, a revolta. Em 9 de julho de 1932, os velhos remanescentes do antigo PRP decidem derrubar Getúlio Vargas, o único ditador que o Brasil teve, iniciaram a Revolução Constitucionalista a pretexto de dar ao país uma nova Constituição. Guerra civil esta, que durou por, aproximadamente, 3 meses, também, nesse período revolucionário, em Igarapava SP, última cidade ao norte de São Paulo, a 445 quilômetros da capital, no final da rodovia Mangueira, separada pelo Rio Grande, e pela Ponte de Ferro, do estado de Minas Gerais. Igarapava foi, então, palco desta guerra. Antes, voltemos a maio/1932. A Revolução foi um marco para os paulistas, ainda que estes tenham perdido esta guerra, porém, antes, em 23 de maio, houve o chamado Levante Revolucionário Paulista que antecedeu o 9 de julho, onde morreram 4 militantes que conspiraram contra o governo provisório de Getúlio Vargas, articulando junto com outros movimentos políticos uma revolta substancial. Conhecido como MMDC, iniciais dos nomes dos 4 jovens mortos. Martins, Migragaia, Drauzio e Camargo. De volta ao 9 de julho. Já era noite no dia 9 de julho, quando pegaram uma estrondosa notícia no rádio. Estourou a Revolução Constitucionalista. Como que uma cidade quase sem comunicações se alvoroçou da noite para o dia. Pela manhã até as crianças do grupo escolar estavam sabendo que ia ter uma revolução. Mas que revolução era essa? Já não houve uma revolução em 1924 e outra há 2 anos. Mais uma outra que mania de revolução, santo Deus! Comentava meu pai. O povo estava de orelha em pé. O pior é que revolução significava convocação militar e ninguém pretendia se alistar. A roceirada desapareceu. Ninguém vinha nem para as compras mais necessárias, dizia Hortêncio Bariani, igarapavense da época. Ele dizia mais. O rádio não pegava durante o dia, que as estâticas magnéticas eram demais, mas o telégrafo e a estação da estrada de ferro Mogiana ficaram repletos de gente esperando o passageiro, da 1h15, 13, que descia de São Paulo, para ver os jornais e também o telégrafo que recebia notícias. O meu avô estava firme lá, e muita gente com ele, pois para ler jornal não basta apenas ler e ver as figuras. Precisa compreender e interpretar para os que estão de roda, ansiosos, e meu avô era bom nisso, que, se a coisa não estivesse bem clara, ele inventava, aumentava. Também não havia muito o que explicar, que as manchetes eram claras. São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul fizeram uma aliança para derrubar Getúlio Vargas, que estava no catete já há 2 anos, por força também de uma revolução, como governo provisório, que prometera uma constituição dentro de 2 meses, uma revolução apenas de ideias e ideais. Isso em 1930, quando, praticamente, não se trocou tiros e só prevaleceu a política interesseira e inescrupulosa. Agora estes estados-chefes cobravam a Constituição, como comentava no rádio e dava nos jornais, e para a inquietação dos igarapavenses, a cada dia chegavam notícias, mais boatos que notícias verídicas, que tempo de guerra, mentira como terra. Segundo meu avô, contou o igarapavense Hortêncio. Nós, paulistas, perdemos a guerra. Sim, a província de São Paulo perdeu a guerra. E a razão? Disse, foi devido todo o arsenal bélico ter ficado preso no Porto de Santos, em navios. Assim, estrategicamente ou não, o fato foi que todo o exército paulista ficou sem armas, tendo, então, após 85 dias de combate, os últimos 2 dias depois da rendição paulista, com um saldo oficial de 934 mortos,